Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um encontro para darmos continuidade aos nossos estudos. Na última aula, nós estudamos um pouco sobre o feudalismo. Vimos como se formou esse modo de vida feudal e como que era o funcionamento nos feudos. Hoje, nós daremos continuidade, iniciando o módulo 5, sobre a sociedade feudal. Então, nós iremos entender como que funcionava a sociedade, quais eram os grupos que compunham essa sociedade e quais eram as suas funções. Bom, na última aula, então, nós estudamos sobre o feudalismo. Vimos que o feudalismo era um modo de vida associado a uma vida mais ruralizada, em que a economia era agrária, os feudos eram autossuficientes, ou seja, produziam praticamente tudo aquilo que eles consumiam. A Europa estava praticamente secada e, portanto, o comércio e os contatos eram dificultados. Assim, quase não havia circulação de moedas. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre aspectos dessa sociedade. Como vocês podem perceber, aqui tem uma foto sobre um personagem do Robin Hood. Isso mesmo. Mas o que será que o Robin Hood está fazendo aqui? Pois bem, eu separei um trailer para vocês do filme Robin Hood. Confiram. I think I have my about history, about your history. Your father was a visionary. What did he see? That kings have a need of their subjects. A dangerous idea. Rise and rise again until lambs become lions. My father died for this. What does it mean? It means never give up. A king does not bargain for the loyalty that every subject owes him. In the name of King John, pay or burn. Many wrongs to be righted in the country of King John, and I pray for a miracle. That's something that we need to do. Become an archer's room. The laws of this land enslave people to its king. A king who offers nothing in return. Robin Longstride, also known as Robin of the Hood. For the crimes of incitement to cause unrest, I declare him to be an outlaw! All who shelter him, their lives shall be taken on sight. Nail, please. It seems we are to share my chamber. I sleep with a dagger. If you so much as move to touch me, I will sever your manhood. Thanks for the warning. Robin, your father was a great man. You are your father's son. As many men as you need. Are you ready to be who you are? Yes. What we ask for is liberty. Liberty by law. Rise and rise again until lambs become lions. Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas o que o personagem do Robin Hood tem a ver com o que nós estamos estudando? Pois bem, o Robin Hood, ou conhecido também como Robin dos Bosques, ele é um personagem, um herói lendário inglês. Esse herói lendário acabava então roubando dos pobres
Aliás, ele roubava das pessoas ricas, para doar aos pobres. Então, ele costumava roubar tanto dos nobres quanto do clérigo rico, para poder doar às pessoas mais pobres, aos camponeses que não tinham tantas condições assim. E aí ele acabou se tornando um herói. Esse personagem, ele vivia basicamente no século XIII, ou seja, num contexto de parte da Europa que vivia num modo feudal. Então, isso mostra para gente que a sociedade feudal, ela era marcada pela desigualdade social. Por quê? Porque o Robin Hood acabava, então, roubando dos ricos para dar aos pobres. Então, a sociedade feudal, ela pode ser caracterizada por uma sociedade desigual, hierarquizada e estamental. Quando nós falamos de uma sociedade estamental, estamos falando que as posições estavam ligadas ao berço, ao nascimento. Desse modo, a sociedade feudal, ela era marcada por pouca mobilidade social. A capacidade de ascender socialmente era praticamente inexistente. E como nós vimos, a sociedade feudal, a vida nos feudos, era uma vida ruralizada, na qual a base do sustento era a agricultura. Isso mostra, portanto, que a terra era uma grande importância para a época, porque era a base de riqueza. E, portanto, a sociedade feudal estava marcada com a relação que se tinha com a terra. Por exemplo, aqueles que controlavam a terra e aqueles que trabalhavam nela. Assim, nós podemos caracterizar a sociedade feudal, além de ser estamental com pouca mobilidade, como uma sociedade de ordens, ou seja, uma sociedade ligada às funções que cada grupo exerce. Por exemplo, nós temos o clero, cuja função é orar. Nós temos os nobres, em que a função é combater, e os camponeses e os servos, cuja função é trabalhar. Portanto, nós percebemos que a sociedade feudal, ela é basicamente composta por dois grupos, os nobres e os não nobres, e que então esses dois grupos acabam sendo aí unidos pelo clero. Por exemplo, o clero, como nós já falamos, tinha a função de orar. Ele era composto por membros da igreja. Em geral, o clero era considerado o intermediário entre Deus e os homens. Ou seja, para que os homens pudessem se comunicar com Deus, havia necessidade do clero. Até porque, nessa época, era o clero que acabava transmitindo os ensinamentos contidos na Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia ela era escrita em latim. Assim, nem todo mundo tinha acesso, conseguia compreender o que estava escrito. Vale lembrar também que nessa época, poucas pessoas eram alfabetizadas. Então, o clero era fundamental para fazer essa mediação entre homem e Deus, passando os ensinamentos da igreja. Quando nós falamos no clero, nós podemos também dividi-lo em secular e regular. Ou seja, o clero regular era aquele que tinha uma vida mais regrada. Geralmente era composto pelos monges que viviam nos mosteiros, que produziam imagens, santos e que tinham uma vida completamente regrada, ligada aí à espiritualidade e à vida religiosa. Já o clero secular era um clero mais ligado às questões administrativas e que seguia uma hierarquia. Ou seja, nós temos o Papa, que era o chefe supremo, o líder supremo da igreja. Nós temos os cardeais, os arcebispos, bispos, padres. E quando nós falamos no clero, ele também pode ser dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero, por sua vez, era composto por membros da nobreza e que ocupavam os cargos mais elevados, enquanto o baixo clero
era composto por membros que não pertenciam à nobreza e, portanto, ocupavam os cargos mais baixos. É aí que nós comentamos que os nobres e os não nobres eram unidos pelo clero. Nós também temos os nobres. Os nobres tinham a função de combater. Isso porque, geralmente, os nobres, então, eram aqueles que tinham as terras. Em geral, aqueles que eram donos dos feudos eram chamados de senhores feudais, e eles eram nobres. O primogênito, ou seja, o filho mais velho, tinha o futuro garantido. Isso porque ele era o herdeiro. No entanto, os demais filhos não tinham o futuro. Então, para conseguir terra, eles precisavam aí se dedicar à cavalaria, ter um preparo militar e geralmente eles praticavam a relação de suzerania e vassalagem. Como nós já vimos, essa relação de suzerania e vassalagem era uma prática herdada dos germânicos, o comitatus. Em geral, o suzerano era aquele que concedia terra, ou seja, o feudo e a proteção, e em troca para o vassalo. E em troca, o vassalo deveria lealdade e fidelidade ao seu suzerano, ou seja, auxílio militar. Nessa época, era muito comum, portanto, os vassalos ajudarem, combaterem como uma forma de lealdade e fidelidade ao seu suzerano. Vale lembrar que essa relação era uma relação horizontal, ou seja, feita apenas entre nobres. Um suzerano, ele poderia, então, doar as terras para um vassalo. O vassalo, que recebia as terras em troca de lealdade e fidelidade, ele poderia se tornar, por sua vez, um suzerano. Ele podia pegar uma parte do seu feudo e doar para um outro nobre, e então ele se tornaria suzerano desse outro nobre, que seria seu vassalo. E assim por diante. Essa relação de suzerania e vassalagem foi muito comum nesse período. Era uma forma, portanto, dos nobres, dos filhos dos senhores feudais, que não eram primogênitos, conseguirem adquirir terra. Em geral, essa relação de suzerania e vassalagem era feita por meio de uma cerimônia, conhecida como investidura, na qual era realizado o juramento de lealdade e fidelidade por parte do vassalo em relação ao seu suzerano. E o seu suzerano doaria, então, concederia um feudo e juraria a ele proteção. Também vale lembrar que, nessa época, tinham aqueles nobres que, ao invés de se dedicar à cavalaria, ao combate, para obter terra, muitos acabavam ingressando na igreja. Isso era possível porque existia a compra de cargos religiosos. E então, eles ingressavam na igreja ocupando altos cargos. Geralmente, alguns não tinham nem vocação e nem preparo religioso para isso. Não conheciam o evangelho, não conheciam o latim e muitas vezes nem chegavam a respeitar os dogmas da igreja. Porém, era muito comum. No caso das mulheres, por sua vez, essas acabavam se casando e aí iam viver com os feudos de seus maridos, ou então elas acabavam ficando sob a tutela de seu pai ou do seu irmão mais velho. Às vezes, aconteciam das mulheres acabarem ingressando também para uma vida religiosa. Vale lembrar que nessa época, ser mulher era muito complicado, porque a mulher ela era considerada um ser inferior. E, por isso, ela tinha sempre que estar submetida a uma figura, à autoridade de uma figura masculina, fosse de seu pai, fosse de seu irmão ou de seu marido. Nessa época, também, a igreja acabava justificando a inferioridade da mulher, que muitas vezes era associada à figura de Virgem Maria. E aí, claro, ao ser realizada essa comparação, a mulher era sempre vista como inferior, devido à impossibilidade de se igualar à Virgem Maria. Ainda tinha o grupo dos não-nobres. Os não-nobres, geralmente,
eram associados aos camponeses. Em geral, a função deles era trabalhar. Portanto, estes não controlavam a terra, tinham que trabalhar nela. Para isso, tinham que pagar uma série de tributos, ou seja, impostos, como nós já vimos. Em geral, os camponeses compunham a maior parte da população e eram eles os responsáveis pela sobrevivência de todos na época feudal. Além disso, tinha os camponeses, que eram aqueles que trabalhavam no campo, na terra, eles acabavam sendo divididos em servos e vilões. A maior parte dos camponeses eram servos. Vale lembrar que os servos, eles não são considerados escravos. Escravos são aqueles que podem ser comprados, que podem ser vendidos. Embora os servos estivessem presos à terra e em suas obrigações, eles não eram escravos. Então, eles estavam presos à terra e não podiam deixar os feudos por vontade própria. Em geral, eles também recebiam proteção por parte dos senhores feudais. Vale lembrar que os senhores feudais também tinham obrigações em relação aos servos, como, por exemplo, o dever de lhe conceder o seu sustento e ainda proteção em épocas de guerras e invasões. A vida desses camponeses, desses trabalhadores, era simples, pobre e muito difícil. Eles eram super explorados, tendo que pagar uma série de tributos. Em geral, também tinham os vilões. Os vilões, eles eram camponeses, porém não estavam presos à terra. Ou seja, eles podiam escolher os feudos onde trabalhar, mas também eram obrigados a pagar tributos aos senhores feudais. Portanto, isso mostra para a gente que a vida dos trabalhadores era muito complicado. No entanto, tinham aqueles que tinham uma vida ainda pior do que a dos servos. Isso porque eram aqueles que eram expulsos de seus feudos. Geralmente, os servos, eles não podiam deixar os feudos por vontade própria, mas eles também não podiam ser expulsos a qualquer momento dos feudos. Como eu disse, os senhores feudais tinham obrigações em relação aos servos de conceder aí o seu sustento e a sua proteção. No entanto, caso algum servo ficasse doente, tivesse alguma doença contagiosa, como a lepra, por exemplo, ele poderia ser expulso do feudo. Ou, caso ele não cumprisse com as suas obrigações, não pagasse os tributos, ele também poderia ser expulso. Esses que eram expulsos, geralmente não conseguiam aí viver em outro feudo. Raramente um outro senhor feudal aceitava a sua presença. E então, sem muitas opções, eles acabavam voltando para as cidades e viviam de saques, roubos e esmolas. Ou seja, eles eram marginalizados. Geralmente, eles eram excluídos da sociedade. E essa exclusão acabava sendo reforçada pela igreja. A gente não pode esquecer que nessa época feudal, a vida ela era extremamente religiosa. Portanto, a igreja tinha uma grande influência na vida das pessoas. E eles costumavam justificar, por exemplo, as pessoas que eram doentes, que tinham alguma doença contagiosa, como seres, criaturas que foram abandonadas por Deus. E eles procuravam justificar a condição social de cada grupo à vontade divina. Portanto, nós percebemos que a sociedade feudal ela estava dividida em grupos de pessoas que eram nobres e pessoas que não eram nobres e que todas elas estavam, então, unidas por uma instituição que era a igreja, pelo clero, que eram os membros que compunham a igreja. Vimos também que era uma sociedade desigual, hierarquizada e estamental, considerada uma sociedade de ordens. Portanto, cada grupo estava associado à sua função e quase não havia mobilidade social.
Aprendido isso, agora vocês farão exercícios e nós daremos prosseguimento aos nossos estudos nas próximas aulas. Bons estudos, qualquer dúvida me coloca à disposição.